Fala, massa atleticana! Vai começar mais um episódio da Academia de Futebol do Galo News. Nosso ponto de encontro com as principais notícias das academias de futebol do Atlético. Senta, que lá vem uma história melhor que a outra. No programa de hoje vamos continuar falando da Copa Integração. A rodada classificatória aconteceu no último domingo, na unidade de Ribeirão das Neves. Trouxemos os melhores momentos dessa competição de tirar o fôlego. Temos também a cobertura completa do curso de formação da License, que aconteceu nos dias 6 e 7 de julho. O evento contou com aquela mentoria nota 10 para os nossos futuros e atuais licenciados. E o torneio Mineiro Academy, que agitou o domingo, com a unidade do Nacional se consagrando campeã em um jogo eletrizante. Você vai ver aqui também. Além disso, vamos contar a história da aluna Isa, cria da unidade de Arcádia. A Isa é destaque da academia, conversou com a gente revelando um pouco dos seus sonhos. E para fechar, aproveitando o gancho do futebol feminino, Sidney Loureiro e Luiz Fernando recebem o executivo Ricardo Guedes, do podcast da License. Especialista no assunto, ele traz um papo super enriquecedor para a nossa audiência. Então, simbora! Vamos começar o programa, que tá bom demais da conta. Clube Atlético Mineiro, Galo forte, vingado. Começando com o pé direito, a última rodada da fase classificatória da Copa Integração agitou a Academia de Ribeirão das Neves no último domingo. A prova disso foi a disputa acirrada entre Betim e Barreiro pelo Sub-9. O jogo terminou em 3-3, com o show dos nossos pequenos craques. Confira como foi esse jogaço. A partida começou pegando fogo. Após uma cobrança de lateral, Davi Silva acertou um chute raro, abrindo o placar para o Barreiro, 1-0. Mas a vantagem não durou muito, pois Benício aproveitou o vacilo do goleiro na saída de bola e empurrou com tudo para o fundo das redes, 1-1. Tudo igual. Lembram quando eu disse que foi um confronto acirrado? Dessa vez, Pedro Borges aproveitou e encheu o pé, 2-1 Barreiro. E o segundo tempo seguiu o mesmo ritmo do primeiro. A bola lançada na área encontrou Miguel Moura, que com muita frieza empatou para Betim, 2-2. Senhoras e senhores, eu narrei muitos gols ao longo da competição, mas esse, sem dúvidas, foi um dos mais bonitos. Davi Lucas acertou um míssil de meio de campo sem chance de defesa, 3-2 Betim. Quando tudo parecia resolvido, no apagar das luzes, Pedro Borges ficou cara a cara com o goleiro, soltou um petardo, empatando a partida. Final de jogo, 3-3. Rapaziada, que jogaço, hein? Parabéns aí para vocês, parabéns para as duas equipes, né, por esse espetáculo que foi demais, foi de arrepiar. Bom, subindo para o Sub-15, o Barreiro venceu Lagoa Santa por 2-1 com uma atuação de gala de Carlos. Nosso camisa 8 foi decisivo para a vitória que vamos acompanhar agora. A primeira etapa foi aquele clássico jogo estudado, pois só tivemos bola na rede no segundo tempo, quando Carlos aproveitou a sobra da dividida para abrir o placar, 1-0 Barreiro. E ele precisou de mais 3 minutinhos para ampliar a vantagem, soltando um balaço de pé direito de fora da área, 2-2. O gol de Lagoa Santa na partida veio com Matheus Santos, que não perdoou um passe errado no meio de campo e soltou um pé sem chances de defesa. 2-1, placar final. Caraca, Carlos, que golaço, hein? Ó, manda mais aqui pra gente passar na nossa tela, beleza? Bom, e voltando ao Sub-9, Betim e Santa Luzia empataram em 1-1 em um jogo que poderia ter sido bem diferente se não fossem os goleiros das duas equipes. Roda a matéria para vocês entenderem o que eu tô falando. Nosso último destaque começa com o que mais gostamos de ver por aqui, golaços. Robert fez um gol acrobático, 1-0 Santa Luzia. Mas a reação veio logo, Benício disparou e ninguém conseguiu pegar o garoto, dando só um toque na bola para empatar o jogo, trazendo o Betim de volta à disputa. Porém, o dia estava reservado aos nossos meninos que ficam embaixo das traves. Mais uma vez, Benício lutou até o fim, deixando seu companheiro na cara do gol. Mas Samuel, a queima-roupa, impediu o gol de empate de Betim. Logo em seguida, após cobrança do lateral, Dele jogou na área e na sobra Samuel apareceu mais uma vez, uma verdadeira muralha. E do outro lado de Betim, Lucas Alves foi muito exigido. Robert teve uma chance de ouro, mas Lucas Alves cresceu e defendeu o chute. E com essas grandes defesas, a partida se encerrou.
Empate que mostrou a qualidade dos goleiros das nossas unidades. Que golaço mesmo, hein? Boa, meninos! Parabéns aí a vocês, uma salva de palmas para toda a equipe vencedora que precisa realmente de grandes goleiros como vocês. Indo em direção à Arena MRV e à Cidade do Galo, a License, nos dias 6 e 7 de julho, realizou seu curso de formação aos novos e aos atuais licenciados, com o propósito de auxiliar o bom funcionamento de suas atuais e futuras academias. Acompanhe como foi. A Academia de Futebol do Galo realizou nos dias 6 e 7 de julho, na Arena MRV, na Cidade do Galo, a 13ª edição do seu curso de formação de licenciados. O evento reuniu participantes entre parceiros oficiais e novos investidores interessados em conhecer o modelo de negócios do clube, oferecendo imersão de gestão e a inédita experiência de um intercâmbio prático nos centros de treinamento e também de excelência do Atlético. Essa foi a primeira vez na história do clube de formação em que as atividades se estenderam para o CT do clube, proporcionando aos participantes um tour detalhado pela estrutura das categorias de base, além de alinhar os padrões metodológicos e comerciais da rede. O curso também funcionou como uma poderosa ferramenta de reforço de parceria institucional. Ao abrir as portas da Arena e do CT profissional, o Atlético valida o status dos licenciados como parceiros oficiais do clube, gerando valor percebido, credibilidade e fidelização para os novos negócios que carregam o escudo do Galo pelo Brasil. Isabela, o que mais está te impactando no curso de formação dos novos licenciados? Além da proximidade com o clube, a gente recebe um volume muito grande de informações que vão ser muito úteis na formação dos atletas da nossa academia. E essa proximidade mesmo, essa conexão com o Galo, que é muito forte nas academias. Está valendo a pena? Está valendo muito a pena. Luiz, você adquiriu o curso para poder conhecer um pouco mais do projeto. Está gostando? Algumas novidades, surpresas? Sim, estou gostando. Me tirou muitas dúvidas, a organização do curso. E a gente veio para conhecer e a gente vai acabar adquirindo a licença. E o que mais tem te impactado durante o curso? A organização, a metodologia, entendeu? Eu tenho escola de futebol e é muita mudança que eu vou ter que adquirir, mas eu estou gostando. Choque de realidade? Muito. Daniel, dentro do conteúdo metodológico, qual você ressalta o mais importante para as academias? Luiz, o principal fator para uma boa exercitação dos alunos da Academia do Galo é o planejamento, né? Gastar energia com planejamento, cuidar dos conteúdos, cuidar das ferramentas que vão ser utilizadas para potencializar esses alunos é o que eu vejo de mais valioso dentro da metodologia da Academia do Galo. Né? Planejamento. Planejamento é a palavra-chave do sucesso. André, dentro do setor de captação, como que você enxerga junto aos nossos licenciados esse processo? Então, cara, a gente tem uma ideia muito clara de estar sempre próximo dessas pessoas. Entendemos que o atleta da Academia do Galo, ele já está no Galo, vamos dizer assim, então, para a gente trazer ele para o nosso clube é muito mais fácil. Se a gente pudesse, numa utopia, ter todos os atletas da Academia do Galo, sendo atletas do Galo, seria fundamental dessa origem. Então, a gente tentar ao máximo construir iniciativas e novos tipos de parcerias para poder cada vez mais trazer os atletas para dentro, avaliar eles aqui internamente e, dando certo, integrando eles ao elenco nosso principal. Dentro do setor de captação, você vem desenvolvendo várias atividades e inserindo a Academia do Galo. Agradecer primeiro por isso e fala um pouco mais da importância para você, que vem desse ramo, que já foi de academia, de escolas, ver uma Academia do Galo crescendo tanto. Eu vivi o sonho disso, né? Eu fui uma criança que já fui mascote, já tive nesse tipo de iniciativa, então valorizo muito quando é feito, eu entendo o sonho da criança. É muito legal ver o sonho delas dentro do CT, quando tem os festivais nossos internos, quando joga contra a categoria nossa, enfim. Às vezes nosso dia a dia parece muito corriqueiro, muito normal, mas é uma chance única no ano para ela. Fica sem dormir no exterior, não dorme no dia seguinte, enfim. Então isso é muito bacana de a gente vivenciar e poder mostrar para as pessoas, para as crianças e os pais também, que são muito importantes nisso, para a gente cada vez mais estar próximo também. Que matéria sensacional! É muito massa ver o Galo abrindo as portas da Arena MRV e do nosso CT pela primeira vez na história para essa turma que está chegando. Muito obrigado a todos que participaram.
E o último domingo foi especial para a unidade do Nacional, que conquistou o título do Campeonato Mineiro Academy, com um gol de empate no último minuto e uma disputa de pênaltis histórica. Solta a matéria, produção, que eu tô ansioso para ver. A competição Mineiro Academy teve seu desfecho no último domingo na Arena Comercial, no bairro Barreiro, em Belo Horizonte, sendo um dos campeonatos mais relevantes e difíceis de Minas Gerais. O time da unidade do Nacional deixou para trás equipes tradicionais como Sharks, Comercial e Santa Cruz, chegando à grande decisão contra o Arena 7, que abriu o placar com 1-0. Mas calma aí, é que o nosso cinegrafista deu aquela piscada e perdeu o lance. Acontece nas melhores famílias. Mas não tem problema, porque o gol de empate a gente registrou com mais detalhes. Quando tudo parecia perdido, um pênalti foi marcado no último minuto de jogo. Bernardo Silva puxou a responsabilidade e converteu a cobrança, levando a disputa para as cobranças de pênalti. E foi nesse momento que o goleiro Miguel brilhou, fazendo 4 defesas. O gol do título veio dos pés da única menina da equipe. Duda bateu firme e garantiu o triunfo para sua unidade. Essa conquista é a mais relevante da história da academia, mostrando a força do projeto e provando que, com um trabalho bem feito, é possível bater de frente com qualquer adversário de alto nível. Aqui com o nosso goleirão Miguel, pegou quantos pênaltis na final hoje? 4, 5 hoje. Todos, campeão do Mineiro Academy Sub-14. Fala aí pra nós, Miguel. Foi um jogo difícil, fiz muitas defesas, o time jogou bem, foi pros pênaltis. Ganhamos, peguei pênalti pra caralho, jogamos muito, porra. Estamos aqui com a nossa atleta Duda, converteu o último pênalti, deu o título pra gente, Duda. Como é que foi lá o momento do pênalti? Então, foi meu primeiro pênalti, foi muito importante pra mim, porque é meu primeiro pênalti numa final, né? Muita responsabilidade, mas eu bati coragem, né? Tive que ter coragem, fui lá e Deus me consagrou o gol. Valeu! Miguel e Isa, parabéns aí pra vocês também e a toda a unidade do Nacional pela conquista. A festa foi linda. Agora eu apresento a vocês a história da nossa querida Isa. Jogadora da unidade de Arcádia, a menina tem uma trajetória inspiradora. Atleticana fanática, nossa jovem tem um futuro brilhante pela frente. Com apenas 8 anos, a jovem Isabelle já chama a atenção de todos na unidade de Arcádia. Sua impressionante presença diária e faro de gol aguçado atraem os olhares de professores e atletas, que enxergam como uma grande promessa do futebol devido à sua entrega em campo e excelentes valências como atacante. Essa paixão pelos gramados a acompanha desde o início de sua trajetória e conta com um incentivo especial dentro de casa, seu pai Robert Matheus. Atleticano fanático, ele foi o grande responsável por apresentar o esporte à filha e estimular seus primeiros passos. Desde que chegou à academia, a menina faz questão de demonstrar seu carinho pelo clube, seguindo com orgulho os passos do pai. A grande prova de seu potencial aconteceu no 5º Festival da Academia de Futebol do Galo, competição realizada no Centro de Treinamento do Atlético, que marcou a sua estreia oficial. A camisa 10 mostrou muita personalidade e foi a grande estrela, balançando as redes impressionantes 7 vezes em uma única partida. Desde o festival, Isa continua se destacando na unidade, reforçando a excelente impressão deixada na estreia. Muito dedicada, ela consolida seu espaço a cada treino, fazendo com que todos sigam atentos e ansiosos por sua evolução. A Isa chegou na academia em março de 2026 para uma aula experimental acompanhada de sua mãe. Lembro do dia que estávamos realizando o treino coletivo e logo nos primeiros contatos com a bola já era possível perceber que havia uma diferença nela. Claro que era precipitado fazer alguma avaliação definitiva naquele momento, mas a qualidade técnica dela chamava atenção. E aí não demorou muito para que ela se transformasse em uma das grandes sensações da unidade. Sempre que participa de uma jogada, é comum ouvir, né? Comentários, olha como que ela joga e tudo, né? Então assim, a gente fica muito feliz da metodologia estar sendo aplicada e tudo, e ela está interagindo e está aprendendo com essa metodologia, evoluindo, né? Principalmente com a metodologia, né? Mas o que mais impressiona é o talento. A Isa é uma atleta extremamente determinada, concentrada, disciplinada. Ela escuta atentamente as orientações do professor, procura compreender cada detalhe, tem a capacidade de colocar em prática aquilo que aprende.
essa combinação entre treino e disciplina é sem dúvida um dos fatores principais que explica a evolução dela, né? Então ela está de parabéns, né, pelo empenho, dedicação e pela postura diária, né, nos treinamentos. E se continuar nesse caminho, acredito que ela terá todas as condições de alcançar voos ainda maiores no futebol, né? Estamos aqui com a nossa atleta Isa, a Isa que foi destaque na Academia do Galo, né, e treina aqui na Academia de Futebol do Galo Arcádia. Isa, o que você está achando dos treinamentos aqui na Academia de Futebol do Galo? Como que está sendo o seu dia a dia? Está sendo muito legal, estou fazendo vários amigos. Ah, bacana. Você está gostando do treinamento, do professor, da metodologia do clube? Tô. Não, bacana. Então dá um tchauzinho pra galerinha que vai te ver aí. Tchau. Bonitinha, né? Bom, Isa, a gente vai ficar aqui acompanhando de perto toda a sua evolução, tá? Muito sucesso para você. E falando em futebol feminino, no podcast da Licença, Sidney Loureiro e Luiz Fernando receberam na semana passada o executivo de futebol Ricardo Guedes. Especialista no assunto, Guedes chamou atenção para temas como transformar o futebol feminino em um produto sustentável e atraente. Será que a conta fecha para os grandes clubes? Ele analisou ainda os custos de operação nos grandes estádios, o papel das marcas e a expectativa para a Copa do Mundo do ano que vem. Acompanhe um trecho dessa conversa. Como é que você vê esse tema dentro do futebol feminino, né? Existe preconceito com o futebol feminino no Brasil ou não? É uma visão errada? Você que viveu por dentro, né? Não uma visão de quem está de fora, quem está lá dentro. Preconceito em termos de patrocínio também, de investimento, ou não, ou é simplesmente realmente uma dificuldade. Como é que você vê isso? Eu acho que são pontos diferentes para analisar, tá? Eu acho que o preconceito, ele faz parte sim do futebol feminino, não há como negar, mas eu entendo que a cada dia o futebol feminino se mostra mais, e há um conhecimento maior. E eu torço muito para que o preconceito por si só ele não exista, não só no futebol feminino, mas eu acho que é o papel de toda a população, lutar contra racismo, contra xenofobia, qualquer que seja o preconceito. Acho que se cada um fizer a sua parte, a gente caminha para um mundo melhor. Já o preconceito, quando se fala de patrocínio, eu acho que a gente tem que fazer uma análise muito maior, né? É preconceito ou é falta de visibilidade que o futebol feminino ainda tem, comparado, obviamente, ao futebol masculino, né? Porque senão nós vamos falar de preconceito com o sub-15, com o sub-17, com o sub-14, que a gente não vê na televisão e não acompanha. Em relação a isso da repórter que foi questionar, acho que a Leila, né, presidente do Palmeiras até, e aí ela falou, me dê mais horários, né? Fala com a Globo aí, com a própria repórter da Globo. É um processo que a gente tem que construir junto, clube, federação, confederação, TV, para que a gente consiga a cada momento atrair maior público para o futebol feminino, porque a gente ainda tem 150, 200 pessoas, né, num estádio, e muitas vezes, vou falar um pouco do período do Galo, por que não joga na nossa casa, na arena? Às vezes você tem um segurança para cada 2 torcedores, porque você não consegue fazer um jogo na arena sem ter um efetivo, né, que proteja toda a arena, né, e obviamente traga segurança ao torcedor. E você ainda não consegue equilibrar isso financeiramente. Então o prejuízo ele é muito grande. Então os clubes têm que buscar operações simplificadas para equilibrar. E quando vai mudar isso? Quando a gente tiver um produto melhor, quando a gente tiver mais visibilidade, quando pouco a pouco você passar de 150 para 200, para 300, para 500 torcedores, né? E daqui a pouco nós tivemos aí o exemplo dos 2 amistosos do Brasil contra os Estados Unidos com estádios lotados, mas isso é ainda a exceção. Pontual, né? Isso é a exceção. A gente precisa, e há uma expectativa muito grande com a Copa do Mundo no próximo ano, que o legado seja o maior interesse por acompanhar, porque é o Atlético, é o Cruzeiro, é o América, né? É a seleção, né? É o clube, né? Muito legal a entrevista, né? E se você quer ver esse e mais episódios do podcast da Licença, acompanhe a playlist no nosso canal no YouTube para não perder nada. Cada semana é um convidado novo que nos ensina mais sobre esse esporte que tanto gostamos.
E com isso eu me despeço de vocês, moçada. Mas não vacilem, acompanhem as nossas novidades seguindo os perfis da License nas redes sociais que estão passando aqui na tela, tá bom? Semana que vem, às 7 da noite, estaremos aqui de volta com um episódio novo, trazendo as principais notícias das nossas unidades. Fique com Deus, obrigado pela audiência, fui! Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria.